Graça e paz, irmãos. Boa noite. Tudo bem com você? Que bom. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Josué, capítulo 13. O livro do Josué, capítulo 13. Quero ler um versículo com você. Somente o último, tá bom? Josué 13, 33. Você achou? Glória a Deus por isso. É o 6º livro da Bíblia. Depois do Pentateuco, você encontra Josué, discípulo de Moisés. Verso 33 diz assim: porém a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes tinha dito. Amém, irmãos? Repita comigo: o Deus de Israel é a nossa herança. Irmãos, que maravilhoso entender que a tribo de Levi, além de possessão terrena, que eles ficaram com algumas terras, algumas aldeias e cidades, bem no meio, bem próximo aonde seria e foi estabelecido o tabernáculo, a tribo de Levi tinha por herança o Senhor. Amém? Eles não receberam terra como herança, eles receberam o próprio Deus como herança. E é isso que nós, cada um de nós, filho de Deus, temos por objetivo em nossa vida. Quando tudo terminar aqui na terra, quando o nosso tempo de evangelismo, de pregador do evangelho, terminar aqui, a única herança que nós teremos no céu é o Senhor. Amém? Eu vejo gente preocupada: eu quero ter um terreno grande no céu. Não, eu quero ter o Senhor como herança. Que Ele seja a nossa herança. Amém? Porque se temos Ele, temos tudo, irmãos. E algo que Deus liberou sobre a tribo dos levitas era que eles não teriam possessão terrena. A herança deles era o Senhor. Amém? Que o seu coração esteja dessa mesma forma, desejoso, para que Deus seja realmente a nossa herança. Aleluia. Por quê, pastor? Porque se você entender isso, você vai se desprender das coisas terrenas. As coisas materiais não vão lhe ser mais tão atrativo, porque você sabe que a sua herança é o Senhor. Vamos orar por isso? Papai querido, muito obrigado. Obrigado por termos certeza disso, por conhecer a Tua palavra, a Tua vontade, e entender que no fim, quando nós acharmos que tudo vai acabar com a morte, nós teremos o Senhor como herança. Moraremos contigo no céu e estaremos sempre em Tua presença, o tempo inteiro, Senhor, pois lá diz que não haverá noite. A Tua luz, mais reluzente do que o sol, é nessa cidade, é nesse lugar onde a Tua santidade nos muda e nos transforma todos os dias. Essa herança, Pai Celestial, é a qual nós mais aguardamos. Não é um lugar, é o Senhor. Deus, é onde o Senhor estiver, ali é o lugar a qual nós queremos estar. É ali, Senhor. É o lugar onde a Tua presença se manifesta. No vale, na caverna, no monte. Em todos os lugares, queremos ter o Senhor. Queremos estar diante do Senhor. E oramos, ó Pai, para que o nosso coração se contente e entenda que o Senhor é suficiente para nós. Eu te agradeço, Senhor, pela vida da Tua igreja reunida essa noite, e oro para que o Senhor se manifeste nesse lugar. Deus, ministrando ao coração da Tua noiva, Pai, a Tua vontade, ministrando ao coração da Tua noiva uma palavra de fé, ministrando, Senhor, ao coração da Tua noiva propósitos, lançando-os em lugares onde o Senhor deseja que a Tua igreja chegue, Pai. Esse é meu desejo para essa noite, que o Senhor receba a nossa adoração, um coração adorador, aquele que, Deus, levanta incenso diante de Ti,
Que esse seja o nosso coração diante da Tua presença todos os dias. Mais do que entoar louvores, queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Glória a Deus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Você pode cantar isso? Ainda que a figueira, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. A minha porção, Tu és a minha herança, nos dias de tribulação.
mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia! Aleluia! Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Você encontrou? Eu encontrei, Senhor. Tu és Senhor. Eu vivo por ti. Eu encontrei, Senhor. Tu és Senhor, o meu tesouro. Eu vivo por ti. Onde está teu coração? Aí estará o meu tesouro. Onde está teu coração? Aí estará o meu tesouro. Onde está meu coração? Aí estará o meu tesouro. Onde está meu coração? Aí estará o meu tesouro. Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Eu
encontrei, Senhor. Tu és, Senhor, o meu tesouro. Eu vivo por ti. Eu vivo por ti. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Eu não vou deixar que meus planos e os meus sonhos roubem você de mim. E eu não vou deixar que meus planos e os meus sonhos roubem você de mim. E a vontade de ser alguém apagar o meu amor por ti, Jesus. E a vontade de ser alguém apagar minha paixão por ti. Eu não vou deixar que meus planos e os meus sonhos roubem você de mim. Eu não vou deixar que meus planos e os meus sonhos roubem você de mim. E a vontade de ser alguém apagar o meu amor por ti, Jesus. E a vontade de ser alguém apagar minha paixão por ti. Eu não vou deixar ninguém roubar você de mim. Eu não vou deixar ninguém ficar entre você e eu não vou deixar ninguém roubar. Eu não vou deixar ninguém ficar entre você e eu. Eu não vou deixar que meus planos e os meus sonhos roubem você de mim. Eu não vou deixar que meus planos e os meus sonhos roubem você de mim. E a vontade de ser alguém apagar o meu amor por ti, Jesus. E a vontade de ser alguém apagar minha paixão por ti. Eu não vou deixar ninguém roubar você de mim. Eu não vou deixar ninguém ficar entre você e eu não vou deixar ninguém roubar. Eu não vou deixar ninguém ficar entre você e eu. Meu amor maior, meu amor maior, meu amor maior, Jesus. Meu amor maior, meu amor maior, meu amor maior, meu amor maior. Eu amo amar você. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus,
Eu não vou deixar que meus planos e os meus sonhos roubem você de mim. Eu não vou deixar que meus planos e os meus sonhos roubem você de mim. E a vontade de ser alguém apagar o meu amor por ti, Jesus. E eu não vou deixar quem fica entre você e eu. Te adoramos, te adoramos. Aleluia. Vire para o seu irmão e diga: seja cheio do Espírito Santo. Diga para ele: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos pedir isso ao Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Só as vozes. As minhas mãos eu quero e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Eu convido você a vir ofertar nessa noite. Convido você a vir trazer a sua oferta diante do altar do Senhor.
Aleluia. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai Santo e amado, graça te damos por cada semente lançada nessa noite. Somos gratos a Ti, ó Pai, por toda a misericórdia e bondade. Pois é o Senhor que tem dado semente a Teus filhos para que semeiem. O Senhor tem nos feito mordomo de todos os Teus bens aqui na terra. Tudo é Teu, Senhor, tudo pertence ao Senhor. Somos gratos por toda a administração dessa casa e oramos para que o Espírito de sabedoria recaia sobre nós todos os dias. Que possamos direcionar e, Deus, socorrer aquele que necessita no momento mais oportuno de sua vida. Que a Tua igreja seja, Senhor, esse lugar onde todos os dias tenha sustento para poder ajudar aqueles que necessitam. Oramos abençoando o Teu povo por toda a fidelidade, por todo o amor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar-se. Nós temos amanhã à noite uma reunião com os líderes, tá bom? Você líder de célula, amanhã de noite nós nos encontraremos aqui na igreja, vamos ter um tempo de comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a gente vai tirar um tempo aqui amanhã para estar junto. Espero que você seja pontual na chegada para mim poder ser pontual na saída. Então quanto mais pontual você for, nós vamos começar às 20 horas. Chegue uns minutinhos antes, para que quando for 8 da noite a gente possa começar orando, adorando ao Senhor, poder ter um tempo aqui junto com vocês, tá bom? Amanhã às 20 horas. Prometo que será breve, 1 hora de tempo. A gente vai gastar um pouquinho, poder compartilhar algumas coisas, algumas direções para ainda para esse resto de ano que estamos por viver para a glória de Deus. Amém? Quinta-feira temos culto da família. Sábado que vem é dia 3. E nós vamos ter um momento eternamente adorado. Aqui na igreja, na sede, todo o Ministério Edificar vai estar fazendo 6 horas de oração e adoração ao Senhor. Então no próximo sábado convido você a estar aqui a partir das 18 horas. Nós vamos começar às 18 e vamos parar às 22 horas, mais ou menos, tá bom? Então vamos ter aí um tempo de louvor, de adoração, de oração, de intercessão aqui na igreja sábado que vem. Se programe, esteja aqui conosco, vai ser um tempo precioso de muita adoração ao Senhor, de muita celebração, onde vamos poder adorar aquele que é adorado eternamente. Amém, irmãos? Sábado, domingo de Santa Ceia, vamos ceiar no domingo pela manhã e à noite. Peço que os irmãos estejam atentos, bem provavelmente na quinta-feira agora a gente já tenha uma direção, se vamos prosseguir com os 2 cultos, de manhã e de noite, ou não, tá bom? Então até quinta-feira, creio eu, que já vamos ter uma direção, se a gente prossegue ainda com os 2 cultos aqui, ou não, tá bom? Então quando for quinta-feira, creio que já teremos uma resposta, uma posição bem certa, mas aí, por hora, estamos todo mundo certo dos cultos de domingo, amém? Muito bem, quero convidar minha esposa, minha pastora, a ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Fomos ricamente abençoados pela manhã com a palavra e creio que Ele vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Se prepare. Vamos orar? Estenda a sua mão para cá para a gente orar pela vida da pastora. Pai, muito obrigado pela vida da tua filha escolhida pelo Senhor, separada para esse tempo nessa cidade, a pastorear o teu precioso rebanho, e oramos para que sua mente e o seu coração esteja cativo ao Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração seja alcançado em nossos corações também, que nenhum de nós venhamos endurecer o nosso coração para a tua palavra, mas que possamos receber como do Senhor para as nossas vidas. Oramos crendo e abençoando a tua filha, em nome de Jesus. Amém?
Graça e paz, irmãos. Hoje eu acordei com essa canção no coração, uma canção de gratidão a Deus, que diz assim: como agradecer todo bens que tens feito a mim e me demonstrar tanto amor que tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Deus, Ele é muito bom conosco, irmãos. E toda glória e honra seja dada ao nosso Deus. Amém? Quero ler com você um texto. Abra sua Bíblia comigo, Efésios. Efésios capítulo 6. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Nós precisamos buscar atrair a presença do Senhor para esse lugar. Muitos têm falado, irmãos, que o segundo culto ele é mais pesado. Por que será? Muitos têm falado que o segundo culto ele é mais tenso. Mas não é para ser. Porque todos nós viemos nesse lugar para buscar a mesma coisa, para ouvir a mesma coisa. E nós precisamos sim atrair a presença do Senhor para esse lugar. Amém? Que esse seja o seu desejo. Efésios, capítulo 6. A partir do verso 13. Diz assim, acompanhe comigo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar por essa palavra? Senhor, eu te agradeço nessa noite, porque eu sei que o Senhor está aqui. O meu coração é grato, Deus, pela tua presença e pela tua palavra, que é tão preciosa para nós, Senhor, que nos ensina todos os dias, que nos corrige, Pai. E em cada momento que nós temos escutado ela, nós queremos reagir àquilo que o Senhor tem nos dito, Pai. Eu te agradeço por estarmos aqui, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar, que o Senhor fale, que o Senhor toque aqueles que precisam de cura, que o Senhor cure, aqueles que precisam, Senhor, de clareza em suas mentes, que o Senhor traga essa clareza, Pai. Que não seja, Senhor, eu, mas que a tua própria presença, Deus, através, Senhor, da tua palavra. Eu te agradeço e oro em teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra que Deus me deu, ela foi um confronto ao meu coração. E o Senhor, Ele me ensinou muito
através dessa ministração, porque é algo que tem acontecido em nosso dia a dia e na vida da igreja. Nós lemos em Efésios, eu vou me reter mais no versículo 16, que fala que nós temos que usar o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Que nós, como cristãos que conhecemos o Senhor, nós precisamos usar uma armadura, uma roupa de guerreiro, e que nós temos que usar um escudo que nos protegerá contra as setas, contra algo que vai vir para machucar você, para atingir você. Se você for olhar da forma física, quando um guerreiro ele é machucado, ele sangra, e aquele escudo é para proteger ele. Se ele tiver sem esse escudo, facilmente ele vai ser atingido pela arma que vai vir contra a vida dele. E o Senhor nos diz que nós temos que usar um escudo da fé da mesma maneira. Algumas setas, elas são lançadas sobre nós para nos atingir, para nos parar como igreja do Senhor, como uma igreja que tem buscado a vontade de Deus, para nos paralisar, para parar aquilo que você está fazendo hoje, para amedrontar você. E nós precisamos usar esse escudo, que é a fé, a confiança em Deus. Amém? Então, assim, o nome dessa ministração é Os Dardos Inflamados Roubam o Nosso Vigor. Os dardos inflamados, eles roubam a nossa força, como um povo que tem caminhado em uma direção para buscar sua herança, como foi falado aqui. A nossa herança é o Senhor Jesus. Amém? E assim, nós já estamos cansados de ouvir as pessoas falarem para nós. Eu mesma já ouvi muito dizer que o Senhor te abençoe, que o Senhor cumpra todo o propósito em sua vida. Ainda mais quando chega dia de aniversário, né? Todo mundo fala que Deus cumpra todo o propósito para a sua vida. E isso é uma grande verdade. Deus, ele tem um propósito para cada pessoa. No instante em que você aceitou a Jesus, Deus já tem algo preparado para você, que você precisará cumprir. É um propósito. Você não nasceu em vão. A sua existência não é em vão. Lá no mundo pode falar que o seu nascimento foi um acidente, mas para Deus não foi acidente, não foi em vão o seu nascimento. Amém? E as pessoas falam, Deus tem um propósito em sua vida. Deus nos escolheu para fazer algo através de nós. Diz a palavra do Senhor que antes de sermos formados lá no ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu. Deus escolheu você. Deus escolheu a sua família. Deus escolheu os seus filhos. Deus escolheu. E Ele tem um propósito para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Você precisa crer. Porque muitas vezes você não vê a vontade de Deus se cumprir em sua vida porque você não crê. As pessoas que falam para você, que liberam essa palavra para você, elas falam com fé para que se cumpra. Para que se cumpra. Só que às vezes isso não se cumpre porque nós mesmos não recebemos com fé. Não recebemos. E precisamos ter fé. Ter fé nas palavras que nos dizem que Deus aqui tem um propósito para nós. Você precisa acreditar. Acreditar. E para você cumprir esse propósito, você vai precisar ser uma pessoa resistente, uma pessoa forte, uma pessoa que tem vigor, como o tema que eu falei para você, que as setas inflamadas, elas roubam.
as nossas forças, o nosso vigor, o nosso ânimo para fazer. Eu lembro-me que lá no começo da minha vida cristã, a minha líder sempre dizia para mim que eu ia ser uma pastora. E minha avó também dizia a mesma coisa. Só que, irmãos, eu não ligava, né? Elas estão falando coisa que eu não estou nem entendendo, entendeu? E eu nunca orei por isso, irmãos. Mas elas falavam. A minha líder de célula dizia: Darly, tu vai mais longe do que eu. Darly, tu vai ser muito sábia. Darly, Deus vai cumprir o propósito para a tua vida. Na vida do Marcelo, Ele vai cumprir. E até hoje eu admiro muito ela, porque ela é uma mulher cheia de fé, cheia de sabedoria. Ela me ensinou muito. Me ensinou até como se vestir, irmãos. Até como se vestir. E eu admiro muito isso nela. Ela liberou muitas palavras de fé sobre a minha vida. Muitas. E que tem se cumprido hoje. Amém. Então, contra esse vigor, contra essa falta de vigor que nos é roubadas através das setas, nós precisamos usar esse escudo, que é a fé, que é confiar em Deus, em todo tempo, confiar em Deus. Em Efésios fala sobre essa armadura, que é a armadura de Deus que nós precisamos usar essa armadura. E muitos de nós não temos usado isso, porque essa armadura, ela serve para nos proteger das setas. Setas malignas que vêm contra nós, para nos abater, para nos tirar da direção, para nos tirar do caminho. E ele vai usar pessoas e situações para atingir você, para lançar esses dardos e paralisar você. E nós precisamos, irmãos, abrir os nossos olhos para enxergar isso. Porque esses ataques, eles têm o poder de nos roubar o vigor físico e o vigor espiritual. Ele tem esse poder. Vigor, ele fala da força, da energia. O Senhor é quem é a nossa força. O Senhor, Ele é a nossa força. E essas setas, elas vêm para nos roubar o Senhor das nossas vidas. Para roubar a presença de Deus das nossas vidas. E Ele diz: usem esse escudo, que é a fé. Usem esse escudo. Usem a fé de vocês. Continuem a confiar em mim. E quando você perde esse vigor, você paralisa. Você perde a motivação na caminhada. Você conheceu o Senhor agora, e aí começam a vir aquelas setas. Começam a vir aquelas setas sobre você, para tirar você do caminho, para fazer você esquecer de Deus, para tirar a presença de Deus de dentro de você, para lhe roubar. E aí, a falta de vigor nos rouba o desejo de servir ao Senhor, rouba a nossa força para liderar as pessoas que são líderes de célula. Nós somos uma igreja de células. E aí essa falta de vigor vem para nos roubar isso. Para dizer que está muito pesado, que eu não vou conseguir. A sua líder diz para você, ou o seu líder: olha, você tem que ser um líder de célula. E você: não vou conseguir. São setas para paralisar você, para tirar você do propósito no qual você está caminhando para chegar lá. E nós não podemos ceder a essas setas, amém? Nós não podemos ceder a essas setas, irmãos. Não podemos de maneira alguma. Porque elas vão vir para nos derrubar. E até mesmo para roubar de nós as promessas de Deus.
As promessas, aquilo que o Senhor prometeu, que daria a você, essas setas, elas vêm para roubar as promessas de Deus. Porque quando você está fraco, você não vai conseguir caminhar. Quando as suas forças são roubadas, você não vai conseguir caminhar, você não vai conseguir enxergar aquilo que está à sua frente. Não vai. E nós não podemos perder a nossa confiança em Deus. Não podemos. Nas promessas de Deus. Não podemos. E nós temos que aprender a identificar essas setas em nossa vida. Temos que aprender a identificar para poder resistir. Para poder resistir a essas setas. E não deixar a sua força ser roubada. A força da igreja. A força que é a presença de Deus em você e em mim. Amém? Irmãos, eu oro muito por coisas que eu não tenho. Eu falei aqui de manhã. Eu oro muito por coisas que eu não tenho nem condição de adquirir. Mas que Deus, Ele colocou em meu coração e me fez enxergar isso. Me fez enxergar. E eu tenho gerado isso, junto com Marcela, nós temos gerado isso em oração. Nós temos orado muito por essa cidade, porque nós temos enxergado a situação dessa cidade. Mas nós estamos aqui para orar, para fazer o nosso papel. E eu tenho sonhado muitas coisas para esse lugar. Muitas coisas. Eu tenho sonhado empregos. Eu tenho sonhado uma universidade. Eu tenho sonhado empresários que possam abrir firmas para dar emprego, para gerar emprego nessa cidade. Eu tenho sonhado com um centro de recuperação aqui em Terra Alta, da Igreja Batista. Às vezes eu vejo um terreno assim, eu vi aquele terreno ali em frente ao Inácio, e eu falei, daria perfeito para ser aqui nesse terreno. Eu vejo. E eu tenho orado por isso. Talvez não se cumpra nesse tempo, talvez não se cumpra conosco, mas eu sei que um dia vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque eu tenho enxergado isso. Eu não tenho deixado o meu vigor, a minha força, ela ser roubada. Amém? E você não pode deixar. Não pode deixar a sua força ela ser roubada. Amém? E eu vou mencionar, irmãos, apenas três setas que roubam o nosso vigor, que roubam o seu vigor, que roubam o vigor da igreja. A primeira seta é o ressentimento. O ressentimento, ele faz um grande estrago em sua vida. Ele faz um grande estrago na nossa vida. O ressentimento é uma seta que ela vem para destruir a igreja, para destruir a comunhão da igreja. E as pessoas ressentidas, elas costumam culpar os outros pelos seus fracassos. Elas culpam os outros. Elas não assumem as suas limitações, as suas fraquezas, os seus erros, elas não assumem. Elas culpam os outros pelos seus fracassos. Ela não consegue assumir aquilo que ela mesma fez. Não consegue. E lá em Números 14, 15, eu vou tentar fazer um pequeno resumo do que diz para a gente poder entender mais. Fala dos espias que foram olhar a terra, amando de Deus. Quero que você imagine isso comigo. Eles foram olhar a terra amando de Deus. Esses homens. Então eles foram para a terra de Canaã, olhar aquela terra, ver se era uma terra boa, ver se era uma terra frutífera. E Deus tinha falado para eles que aquela terra pertenceria a eles. Era uma promessa, era uma herança para o povo de Israel e a sua descendência. E eles foram olhar aquela terra, passaram 40 dias lá espiando, Espiando a terra. Quando retornaram,
Alguns espias, eles falaram, trouxeram até frutos dessa terra e deram o seu relatório. Alguns deles deram um relatório ruim. Eles viram que a terra era boa, que a terra era frutífera, mas quando eles chegaram lá, ele viu que era uma terra de homens grandes, gigantes. E eles se viram como gafanhotos, como diz a palavra do Senhor. Eles se viram como gafanhotos, porque aqueles homens, eles eram gigantes. E Deus tinha mandado eles conquistarem a terra. Eles teriam que lutar para conquistar aquela terra. E eles olharam para eles e falaram: como assim? Nós somos tão pequenos, somos como gafanhotos perto desses homens. Não vai dar. Só que dois foram diferentes. Josué e Caleb não, eles olharam aquela terra e eles falaram: olha, subamos, nós vamos vencer. Aquela terra, ela é maravilhosa. Eles viram com seus próprios olhos a promessa, a terra que Deus prometeu a eles, eles viram. E eles confiaram em Deus, eles viram aqueles gigantes, mas eles não se amedrontaram. Eles disseram: não, vamos e vamos conquistar, porque Deus está conosco. Se Deus se agradar de nós, nós conquistaremos essa terra. Eles se comportaram de maneira diferente. Eles não foram como os outros que não confiaram em Deus, por causa de gigantes. E às vezes em nossa vida também é assim. Nós só enxergamos gigantes. Você não enxerga Deus que está com você. Só enxerga gigantes, mas não pode ser assim, irmãos. Eles enxergaram gigantes. Eles se rebelaram contra Deus. Eles não conquistaram a terra naquele momento, porque eles foram rebeldes. E Deus disse para eles que apenas Josué e Caleb entrariam naquela terra. Somente eles entrariam. Deus viu fé dentro deles. Deus viu que eles confiavam nele. E os outros não, ficaram amedrontados. Amedrontados. E Deus disse o que para eles? Então, deem meia volta e retornem para o deserto. Eles retornaram ao deserto. Josué e Caleb junto com eles também. E passaram lá 40 anos do deserto, irmãos. 40 anos no deserto. E Deus disse que muitos deles morreriam, seus cadáveres cairiam naquele deserto. De 20 anos para cima, iam morrer. Mas as crianças e os jovens não, eles iriam conquistar aquela terra. A terra que era a promessa. E eu quero trazer a sua memória para você refletir comigo, porque Josué e Caleb, eles se comportaram de maneira diferente. Eles não ficaram amedrontados por ver aquela terra e por não conseguirem conquistar com medo, não. Eles confiaram no Senhor e eles tentaram animar o povo: vamos, subamos, nós vamos conseguir conquistar essa terra. Deus viu a fé deles, Deus viu a fé daqueles homens. Mas mesmo assim eles foram para o deserto. Josué e Caleb. E lá no deserto eles não ficaram culpando o povo. Caleb, ele não ficou ressentido por aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Poxa, Senhor. Ele não ficou murmurando: poxa, Senhor, eu enxerguei, eu quis lá subir, conquistar a terra. Agora eu estou aqui com esse povo desobediente, rebelde, teimoso. Estou passando por isso. Não. Ele não ficou ressentido, ele não ficou murmurando, reclamando. Não ficou. E esse ressentimento, ele rouba a nossa força. Aquele povo, eles ficaram sem forças. Eles não conseguiam enxergar nada na frente deles. Mas Josué e Caleb não, eles não murmuraram. Ele poderia ter se ressentido, ele poderia ter se revoltado contra Deus, pensando que ele sim merecia entrar naquela terra, na terra de Canaã. Mas não, ele não agiu dessa maneira. Ele poderia ter se revoltado, irmãos, mas não se revoltou. Ele ficou lá junto com o povo.
passando dificuldade, mas ele ficou lá. Caleb, ele não agiu com incredulidade. Ele esperou em Deus. Ele poderia muito bem culpar os outros, é culpa de vocês. Mas não, ele não culpou ninguém e nem a Deus. Ele sofreu lá as consequências junto com seus irmãos. E esperou, porque ele sabia que um dia ele iria entrar naquela terra, porque Deus prometeu a ele. Deus prometeu a ele aquilo que Deus disse para ele, Deus cumpriu. Eles foram para o deserto, Caleb tinha 40 anos. E aos 85 anos, irmãos, ele conquistou essa terra. Demorou. Para isso ele teve que ter paciência. Para isso ele teve que resistir. Para isso ele teve que ter vigor, ter força para estar ali naquele momento e confiar na palavra do Senhor. Ele não ficou ressentido. Mas muitas vezes nós temos enxergado isso no meio da igreja. As pessoas ressentidas, culpando os outros dos seus erros, das suas falhas. Se a sua vida não está bem, culpa o líder, culpa o discipulador, culpa o pastor. Ela não consegue assumir os seus próprios erros, as suas limitações. Temos que parar com isso. Às vezes culpamos até o nosso companheiro, o nosso cônjuge, tudo é culpa dele, tudo é culpa dela. Não sabemos assumir os nossos erros. E esse sentimento, essa atitude, irmãos, ela rouba a nossa força. Ela rouba a nossa força. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu faço tantas coisas na igreja, mas ninguém me reconhece. Ninguém fala muito obrigado. Ninguém diz, olha, ficou maravilhoso. Ninguém reconhece o que eu faço. Irmãos, parem com isso. Você não precisa disso. Acontece alguma coisa, ela já fica chateada com a igreja, já larga tudo, vai embora, larga a célula, larga aquilo que Deus deu para você fazer, porque culpa o outro. Nunca assume o seu erro. Não tenta vencer a sua limitação, culpando o outro. E isso é muito sério no meio da igreja. Porque as histórias sempre são as mesmas. Sempre são as mesmas histórias. Só mudam as pessoas. Pare com isso. Pare de culpar o outro. É preciso, irmãos, ter muito cuidado com o ressentimento. Cuidado com o que você tem feito, com o que você tem falado. Cuidado com esse sentimento, porque ele rouba a saúde do seu corpo, a saúde física e também a força espiritual. Não tem como uma igreja caminhar sem a presença do Senhor. Não tem, e o Senhor, Ele é a nossa força. Deus, Ele é a nossa força. Não culpe os outros pelos resultados ruins na sua vida, pelas suas escolhas ruins na sua vida. Não culpe os outros. Não culpe. Porque culpar os outros não produz mudança. Não produz mudança em você, não produz. E nós precisamos, irmãos, lançar fora essa seta das nossas vidas. Essa seta, ela tem roubado a força da igreja. E você precisa identificar. Eu poderia falar de muitas outras setas, irmãos, muitas outras que existem para tirar a nossa força. Mas essa, ela tem roubado as nossas forças. Outra seta é o conformismo. Uma pessoa conformada também é um grande inimigo do vigor espiritual, o conformismo. Como eu relatei agora em Números, o povo, eles estavam andando no deserto 40 anos. 40 anos naquele deserto. Eles estavam acostumados naquele lugar. Eles estavam acostumados com o clima.
com a escassez de água, eles estavam acostumados com a dificuldade, acostumados com aquele lugar, acostumados com aquele lugar. E muitas vezes nós também nos comportamos da mesma maneira, conformados com a nossa vida, conformados com a nossa vidinha, da forma que nós vivemos. Nós vivemos andando em círculo porque você não consegue vencer os sentimentos que roubam a sua força. E o conformismo tem roubado a força da igreja. Pessoas acomodadas, nós precisamos nos levantar, irmãos, e avançar. Avançar. Eu estava me lembrando que quando nós mudamos para Terra Alta, ninguém falou para a gente que era uma cidade que não tinha água, assim, né? Em todas as ruas, em todas as casas. Eu digo, poxa, ninguém me avisou isso. Mas assim, quando a gente mudou para aquela outra casa que nós estamos hoje, né? Irmãos, lá foi uma prova grande para a nossa vida, porque lá nunca tinha água. E aí, quando nós estávamos lá, a gente ficou, meu Deus, se a gente continuar nessa casa, nós vamos cavar um poço aqui. E aí nós ficamos, né, orando por isso, para que acontecesse mesmo. Nós não estávamos conformados com aquela situação, nós tínhamos que tomar uma atitude se nós queríamos ficar lá. E Deus, Ele nos abençoou e nós cavamos um poço, graças a Deus. Hoje tem água para lavar o cabelo e lavar a roupa. Mas nós não estávamos conformados, irmãos. Não estávamos. Oramos e Deus, Ele nos abençoou. E às vezes as situações, elas vêm para as nossas vidas e nós ficamos acomodados. Nós precisamos agir, avançar. Aquilo que Deus tem mandado você fazer, faça. Deus, Ele é por nós, Deus, Ele é a nossa força, não tem por que nós temermos. Não tem. Precisamos abrir os nossos olhos e enxergar isso. Enxergar. Pessoas que estão conformadas com a sua vida, elas não mudam. Passa ano, entra ano e a pessoa é a mesma coisa, ela não cresce, ela não desenvolve, ela não amadurece, ela não avança. Essa é uma seta que rouba a nossa força. Que roubam as nossas forças. E a nossa força, ela é o Senhor. Amém? A nossa força é o Senhor. E temos que enxergar isso. Amém? Outra seta que rouba o nosso vigor é o medo. O medo é muito comum em nosso meio. Eu lembro-me que eu era muito medrosa, muito medrosa. Eu não queria liderar, eu não queria ministrar, eu fui uma bênção nas mãos do Senhor. E o medo, ele nos controla. O diabo, ele lança essa seta contra nós para nos amedrontar, para nos paralisar, mostrando que o inimigo é enorme e que você é bem pequenininho, que você não vai dar conta, que nem o olhar dos espias, que olharam homens gigantes e eles eram desse tamanhinho perto dos gigantes. O medo, ele vem para isso, essa seta, para nos amedrontar, nos paralisar, para nos paralisar naquilo que nós temos feito hoje, para nos parar. Mas nós não podemos deixar o medo nos controlar, não podemos deixar o medo nos dominar, irmãos. Isso é um perigo. É um perigo. Você sentir medo de algumas coisas é normal. Mas quando é um medo exagerado, já não é normal. Já é
um domínio que ele tem com você, dominando você. E isso não é bom. Não é bom. Abra comigo, Josué. O livro de Josué, capítulo 14. Versículo 12. Josué 14, versículo 12. Só a parte final, a parte B do versículo diz assim: Josué, Caleb disse: mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Caleb não ficou com medo, irmãos. Ele disse: se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei daquele lugar, eu vou conquistar aquela terra. Se o Senhor estiver comigo. Ele não ficou com medo, não ficou amedrontado. Deus falou algo para ele e ele foi em direção a esse alvo, a essa promessa, a essa herança. E às vezes nós agimos de maneira contrária. Deus nos dá uma ordem, a gente fica com medo, parece que se sente uma formiga. Se sente incapaz, que não vai dar conta. Irmãos, quem faz não é você, é Deus. É Deus quem faz. É Deus quem faz. É Deus. Caleb não ficou com medo, mas ele confiava no Senhor. Caleb, ele não confiava em si mesmo. Ele confiava no Senhor. Ele confiava em Deus. Em Deus. E você sabia que a obra de Deus, ela não é feita de grandes homens. Não é feita de grandes homens. Esses homens, eles se tornam grandes depois. A gente vê ótimos pregadores, ótimos livros de homens que ministram tanto ao nosso coração. E você pensa que a vida dele foi tudo muito fácil? Não foi, irmãos. Eles venceram muitas coisas, para agora nós olharmos para ele e vermos eles como os grandes homens, grandes pastores. Eles enfrentaram muitas coisas. Muitas coisas. E como eu disse, eu tinha muito medo. Pensa numa mulher medrosa, era eu. Muito medrosa. Dizia, Darli, tu vai liderar a célula? Não, não quero. Darli, não quero. Darli, tu vai fazer parte do Ministério de Louvor? Não, não quero. Muito medrosa, irmãos. E na verdade o que eu não queria era a responsabilidade. E às vezes muito de nós é isso que nós não queremos, é responsabilidade. Porque quando Deus chama você para fazer algo, você vai ter que responder ao próprio Deus. Você vai ter que responder ao próprio Deus. E o medo é a seta que o inimigo vai lançar sobre você, para te paralisar. E muitas vezes ele consegue, porque a pessoa coloca na cabeça que ela não vai conseguir, que ela não é capaz e realmente ela não consegue. Mas quando você olha para o Senhor, você vê que tudo é possível àquele que crê. Irmãos, acho que eu sou a prova viva disso, porque eu era muito medrosa. Eu lembro que no começo do nosso casamento, eu nunca podia, assim, dormir só eu e o Murilo em casa, quando o Marcelo viajava. Eu tinha um medo, começava a ver coisa, eu via que tinha gente no telhado querendo entrar dentro de casa, era muito engraçado. Eu era muito medrosa. E aí, depois de um tempo, eu fiz ao contrário. Eu disse, eu não tenho mais medo, eu não tenho mais medo. E aí, quando ele saía de casa, e até hoje é assim. Quando ele sai de casa, eu aproveito para ficar sozinha com Deus. Né? Em vez de ficar imaginando milhões de coisas que não existem, que o medo coloca em você. Eu ia buscar o Senhor. Ia buscar estar mais perto de Deus. E como isso mudou a minha vida, a forma de eu olhar as coisas mudou.
Porque o medo, ele tem esse objetivo, que é dominar você, dominar a sua vida, te parar. Caleb ele não viu isso, ele não viu os gigantes, ele não ficou apavorado, porque ele sabia que Deus estava com ele. Seria uma luta difícil? Seria sim, mas Deus estava com ele. E nas nossas lutas, o que você tem enxergado nas suas lutas? Você tem enxergado gigantes? O que você tem enxergado nas suas lutas? Aliás, quem é que luta com você? Quem é que luta? É você ou é o Senhor? Tem que ser o Senhor. Tem que ser o Senhor em nossas vidas. Porque Deus, Ele é tudo nas nossas vidas. E nós precisamos acreditar nisso. Acreditar naquilo que Deus nos diz. Porque é Deus quem faz. Nós só precisamos confiar. É Ele quem faz. Você só precisa confiar. Só precisa fechar os olhos e deixar Ele guiar você. Porque é Ele quem faz, não somos nós. As promessas de Deus, elas não são algo que conquistamos. Elas são algo que nos apropriamos dela. Porque quem nos dá as promessas é Deus. E através de você, através da sua fé, ela vai se cumprir ou não. E que ela se cumpra na sua vida nessa noite. Amém? Que as promessas de Deus se cumpram sobre a sua vida nessa noite. Que elas se cumpram. Que elas se cumpram em nossas vidas. Porque todo o crescimento vem de Deus. A nossa força, ela vem de Deus. E nós precisamos nos livrar dessas setas. Que roubam a nossa força, roubam o nosso vigor. Você não consegue fazer nada porque você não tem força. Como é que você se fortalece, irmãos? Lendo a palavra do Senhor e orando. Cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Não é nos cultos e não é nas células que você vai ser fortalecido totalmente. É no seu dia a dia. É diariamente buscando ao Senhor. E quando chegar o dia da sua célula, você vai estar lá sedento para ouvir a palavra de Deus. Quando chegar aqui nesse lugar, você vai estar sedento por estar na presença do Senhor junto da igreja. É no dia a dia que você recebe força. É no dia a dia. No dia a dia. Uma coisa que eu sempre faço, quando eu não estou me sentindo bem, é me esconder e ficar sozinha com o Senhor. Às vezes estou irritada. Eu digo, não, preciso ficar sozinha. Vou para lá com o Senhor e começo a conversar e também a escutar, porque a oração não é só você falar, é você ficar em silêncio, buscando ouvir Deus. E aí quando eu saio daquele lugar, eu saio super leve, porque as minhas forças foram renovadas. Aliás, as nossas forças se renovam todos os dias, como diz a palavra do Senhor. Então nós não podemos permitir que o medo roube os nossos sonhos. Não podemos permitir que o medo roube o propósito que Deus tem para mim. Precisamos entender isso, irmãos. Deus, Ele tem um propósito para a sua vida, para você que está aqui. Deus, Ele tem um propósito. Não deixe o medo, o ressentimento, o conformismo roubar isso de você. Tome uma atitude. Não deixe o medo roubar o seu limite, os seus alvos. Eu tenho um limite, eu vou até essa situação. Não deixe. Avance. Avance. Sabe como nós podemos avançar? Com fé.
com fé, confiando no Senhor. Confiando no Senhor. A palavra do Senhor diz em 1 João 4:18, que no amor não há medo. Que o amor de Deus, o amor que Deus tem por você, Ele lança fora todo o medo da sua vida. Nós precisamos crer nessa palavra, que o amor de Deus, Ele lança fora todo medo que tem paralisado você, que tem te parado, que não tem deixado você agir, que não tem deixado você reagir, porque ao ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos reagir, precisamos responder a essa ordem, aquilo que Ele tem nos dito. No amor não há medo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Todo o medo. Todo o medo para avançar, que tem nos impedido. Diante dos desafios, irmãos, a nossa vida ela é cheia de desafios. Mas diante dos desafios, nós precisamos vencer. Precisamos confiar em Deus e vencer. Precisamos entender que a nossa confiança, ela tem que estar em Deus. Em Deus. Completamente, totalmente em Deus. E como diz João, 1 João, o amor de Deus lança fora todo o medo. Nós temos que entender que nós somos amados por Deus. Deus, Ele nos ama. Ele nos ama. Não importa aquilo que Deus nos falou, aquilo que Deus prometeu para nós. Ele nos ama. E Ele tem nos guardado em todos esses dias. Deus, Ele tem nos guardado. Você imagina como Caleb, ele esperou. Deus o guardou naquele deserto. Ele tinha, irmãos, 85 anos. Já não era jovem. Mas Deus o guardou. Deus o livrou. E ele resistiu. Ele confiou cada dia mais em Deus. Ele confiou. Ele suportou as situações difíceis, e nós também da mesma maneira, nós podemos suportar. Porque nós temos Deus, nós precisamos confiar em Deus. Deus, Ele tem uma promessa para nós. Tem uma promessa para você, para mim. Eu poderia, irmãos, muito bem listar muitas outras setas, muitas setas que roubam as nossas forças. Porque muitas coisas têm roubado as forças da igreja. Mas mencionei apenas essas 3. Mas o Senhor nos diz que nós precisamos usar esse escudo, que é a fé, que vai nos proteger das setas, dos ataques do maligno, que vai nos fazer avançar. Como igreja nós precisamos avançar. As setas que são lançadas sobre nós, elas são para nos afastar de Deus, para nos afastar. Mas através do escudo da fé, você vai se proteger da confiança, da presença do Senhor em sua vida. Você vai se proteger e essas setas não vão atingir você. Essas setas não vão atingir a igreja do Senhor. Amém? Não vão nos atingir. Não vão. Essas setas, elas roubam a nossa força, roubam o nosso vigor. E nós precisamos preservar esse vigor, preservar essa força que está em nós, que é Cristo. Amém. João 16:33 diz assim, amo essa passagem: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor ele já venceu, e nós também podemos vencer.
Tenham paz em Jesus, ele diz. Tenham paz em mim, porque eu já venci. Tenham bom ânimo. Tenham força, tenham ânimo para agir, para fazer. Tenham um bom ânimo. Não deixe nada roubar em suas forças. Não deixe. Não deixe, irmãos. Amém. Vamos orar. Quero orar por nossas vidas. Quero orar por essa palavra. O bom ânimo, ele nos mantém fortes. O bom ânimo nos faz ficar firme. O bom ânimo, ele nos encoraja. O bom ânimo nos faz suportar as pressões. Não deixe essas setas roubarem a sua força. Não deixe. E outras mais que existem. Não deixe essas setas que vêm para nos machucar. Que vêm para machucar você, que vêm para atingir você. Não deixe roubar as suas forças. Não deixe essas setas impedirem você de agir, de fazer aquilo que Deus tem falado para você fazer. Olha, minha filha, eu te chamei para liderar. Olha, minha filha, eu te chamei para cuidar de pessoas, para cuidar de crianças, para cuidar de adolescentes, para cuidar de jovens, para cuidar de homens e mulheres. Não deixe. Abra os seus olhos espirituais, porque essas setas, elas roubam a vida do Espírito em nós. Elas roubam, irmãos. Ore pelo seu coração nesse lugar. Assim que eu luto minhas guerras, Pedindo ao Senhor. Pedindo ao assim que eu Senhor. luto minhas guerras, Pedindo ao Senhor que Ele preserve o assim que seu eu luto vigor. minhas guerras, Pedindo que Deus preserve a sua força. assim que eu luto Pedindo ao minhas Senhor guerras, que você creia mais nele, que você confie mais no Senhor. Que você tome posse nessa noite dessa armadura que lhe protegerá de todas as setas malignas que vão para te parar, que vão para te paralisar. Que o Senhor remova desse lugar e dos corações todo medo, todo conformismo, todo ressentimento. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Não deixe os dardos inflamados roubar a sua força. Assim que eu luto Não deixe os dardos inflamados roubarem o seu vigor. O Senhor, Ele é a nossa força. Assim que eu luto O Senhor, Ele é a nossa herança. Você pode pensar que você é tão pequeno, mas Deus vê alguém tão forte em você. Deus quer usar você da maneira que você é. Assim que eu luto minhas guerras. Desse jeito Deus quer usar você. Apenas use a sua armadura. Use o seu escudo. Creia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras.
mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, Tome posse dessa armadura. assim que eu luto Tome minhas posse dessa armadura. guerras, Use a fé. Use esse escudo que protege você contra todas as setas. Nós somos a igreja do Senhor. E nós somos um povo forte, porque Deus, Ele é por nós. Se Deus está com nós, tudo é possível. Se Deus, Ele é com nós, nós podemos avançar. Se Deus está conosco, nós podemos avançar. Verdade, Jesus. Só que nós precisamos crer. Crer. Se desfaça de todo medo nessa noite. Se desfaça de todo ressentimento nessa noite. Aleluia. E tome posse do escudo da fé, da força que vem de Deus. Da força que vem do próprio Deus. Assim que eu luto minhas Do próprio guerras, Deus. Do próprio Deus. assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Senhor, nós oramos nessa noite, Jesus. Eu quero orar, Senhor, pela Tua igreja, nesse lugar. Diante, Senhor, da Tua palavra, Pai, nós queremos reagir. Nós queremos reagir àquilo que o Senhor tem nos dito. Reagir e usar essa armadura. Usar essa armadura que vem de Ti, Senhor. Eu oro, Senhor, nessa noite por cada pessoa que está aqui. Aqueles, Pai, que se sentem sem forças, que o Senhor revigore as suas forças. Aleluia. Aleluia, Senhor. As setas, elas têm vindo para nos atingir, mas que diante dessas setas nós possamos nos levantar, que a Tua igreja se levante, que a Tua igreja resista. Sim, Senhor. Que a Tua igreja, ela lute, que ela persista. Sim, sim. Persista. Verdade, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, renova as forças dos Teus filhos. Sim, Deus. Dá bom ânimo. Sim. Bom ânimo para avançar, para cumprir o propósito pelo qual o Senhor os separou. Verdade, Jesus. Os separou. Que suas forças sejam renovadas nessa noite. Em nome de Jesus. Não deixe as setas roubarem a sua força, a sua energia, a sua saúde física, a sua saúde espiritual. Mas avance confiando no Senhor. Aleluia. Confiando no Senhor. Aleluia. No Senhor. No Senhor, que a sua fé aumente nesse lugar, que a sua fé cresça nesse lugar. Aleluia. Cresça, desenvolva. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, e nós oramos em Teu nome. Amém. Amém, Amém. Senhor. E amém.
Amém, amém. Vamos orar para você ir em paz ao seu lar. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Muito obrigada por esse momento tão agradável. Muito obrigada, Senhor, pela porção preciosa que nós recebemos. Que a tua igreja receba, que a tua igreja tome posse, Senhor, de cada palavra liberada nessa noite. Eu te agradeço, Pai. Cumpre o propósito, Senhor, em cada pessoa, em cada família, em cada criança, em cada jovem. Que o Senhor continue a falar conosco no decorrer dessa noite. Que o Senhor use a nossa vida como um canal de bênção para abençoar aquele que precisa, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana de paz e tranquilidade. Obrigada por esse momento. Nós oramos em Teu nome, doce Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Que o Senhor te abençoe.